Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Darlene Kids. Eu sou a missionária Darlene e é um prazer estar aqui para contar para vocês uma história linda. Essa história não está na Bíblia, mas foi uma história que aconteceu de verdade. Fique comigo até o final. Olha só, é a história de um menino chamado Barnabé. Barnabé, ele vivia numa grande cidade, ele era muito pobre, vivia sozinho. Na verdade, ele não tinha nem pai e ele não tinha mãe, porque eles haviam morrido. Então, o que ele fazia sozinho? Ele vendia jornal para comprar alguma coisa para comer e ele morava num barril. Isso mesmo, crianças, ele morava no barril. Já pensou morar num lugar assim? Olha, é muito apertado, com frio, e durante o dia ele vendia jornal para comprar alguma coisa para comer, e quando chegava a noite ia para o barril e ele ficava ali sobre um velho casaco e tentava esquecer que estava sozinho, com fome e com frio. Era uma noite de inverno, quando vagava sozinho ali, olhando as lojas, as vitrines, ele ouviu uma música suave, os acordes de uma música linda. E ele acompanhando o som, ele foi chegando perto de um edifício e olha só o que estava escrito. Estava escrito assim: Missão Evangélica, sejam bem-vindos. Pensando que talvez estivesse quente lá dentro, ele foi devagarzinho, abriu um pouco a porta e encontrou lugar no último banco. E logo em seguida, um homem de olhar bondoso dirigiu-se para a frente, falou às pessoas e apresentou o livro de Deus. E o homem estava falando que todas as pessoas tinham pecado contra Deus. As pessoas deveriam deixar os seus pecados e seguir a Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ele diz o seguinte: olha, que quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, o Senhor Jesus tira o pecado de seus corações, fazendo-os branco como a neve, como diz lá em 1 João 1,7, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Era a primeira vez que Barnabé ouviu falar a respeito do maravilhoso Senhor Jesus e da sua morte na cruz. O homem então apresentou o caminho da salvação de um modo tão simples que no fim ele perguntou quem queria receber Jesus como Senhor e Salvador. Mas ele não sabia, ele não tinha percebido que ali no meio do grupo estava o pequeno Barnabé. Então, naquela noite, Barnabé reconheceu que era pecador e que ele precisava do Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Então, quando todos se retiraram, o homem bom viu Barnabé e falou mais coisas a respeito de Jesus. E então Barnabé recebeu verdadeiramente, ele foi aconselhado naquele momento por aquele homem e ele recebeu então Jesus como Senhor e Salvador. O homem deu para ele um pequeno evangelho de João e ele voltou para o seu barril. Daquele dia em diante, Barnabé foi um menino completamente diferente. Ele fazia com que todos que ele encontrava, visse a luz e o amor de Jesus brilhar em seu coração. Mas provavelmente Barnabé não falou para aquele homem que morava no barril, porque se tivesse falado, provavelmente aquele homem ia dar um jeito. E Barnabé continuava sozinho. Sozinho no sentido de não ter ninguém na vida, mas ele tinha alguém que estava cuidando dele. Era Jesus. Então, quando chegou o inverno, ele tremia de frio, porque não tinha roupa com que se aquecer. À noite no seu barril, sentiu muito frio e ele ficou tão mal ali e ele começou a chorar, porque ele estava ficando doente. Então, sabe o que aconteceu? Um dia, um guarda estava passando por aquele beco, ouviu os soluços
e chegando até o barril, achou o doentinho, tomou em seus braços e levou para um grande hospital. E chegando lá, deram-lhe alimentos quentes e deliciosos, né? Leite quente com chocolate, provavelmente, e ficaram vigiando até que ele adormecesse. No dia seguinte, quando as enfermeiras perguntaram se ele queria alguma coisa, ele pediu que ele trouxesse uma Bíblia e lesse qualquer coisa a respeito do Senhor Jesus. Mas aquelas enfermeiras não tinham uma Bíblia e elas não sabiam, elas não conheciam Jesus como Senhor e Salvador e elas então não fizeram isso. À noite, quando o médico veio, já era bem tarde, né? Quando o médico veio visitar Barnabé. E ele então percebeu que ele estava muito doente e que provavelmente ele não teria muito tempo de vida. Então, as enfermeiras e o médico, que já estava gostando tanto dele, sabia que ele não ia viver muito tempo, decidiram se fazer tudo o que pudesse por ele. E Barnabé pediu novamente uma Bíblia. Eles trouxeram ali a palavra de Deus e leram. Então, eles leram a respeito do amor do Pai Celestial para conosco, né? Eles leram a Bíblia, a palavra de Deus. O Barnabé ia dizendo o que ele queria que lesse, né? Então, eles falaram sobre o Pai Celestial. Então, eles leram provavelmente João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Barnabé disse que Jesus havia mudado a vida dele. Então, o médico e as duas enfermeiras ajoelharam-se ao lado da cama de Barnabé e receberam Jesus como Senhor e Salvador. Agora o coração deles estava totalmente diferente. Mas Barnabé, naquela noite, ele foi morar com aquele que pagou tudo por ele, Jesus. Ele foi se encontrar com o Senhor Jesus e lá no céu encontrou seu nome, Barnabé, escrito no livro da vida. Encontrou também uma linda coroa que estava preparada para ele. Era a coroa da alma vencedora, porque ele havia sofrido sim, mas agora ele não estava mais sofrendo, ele estava na presença do Senhor. Lá ele viu também a brilhante estrela da manhã, o Senhor Jesus. Barnabé nunca teria chegado ao céu se o bom pastor não houvesse procurado quando era cordeirinho e pecador, tornando seu coração branco como a neve. E Barnabé agora está com Jesus. Sabe, criança, um dia nós vamos partir. Um dia cada um de nós vamos morrer. E você sabe para onde você vai? Se você ainda não sabe, você pode falar com Jesus, pedindo para que ele venha perdoar os seus pecados e tornar você uma nova criatura. E ele vai fazer isso, tá certo? Então converse com Jesus, peça perdão a Jesus pelos seus pecados, para que você possa um dia ir morar com ele lá no céu. E aí, vocês gostaram? Vocês gostaram dessa história? Então, Deus te abençoe, tá bom? Compartilha essa história com outras pessoas, compartilha esse vídeo com outras pessoas, para que as pessoas possam ouvir dessa história linda, tá bom? Beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.